Homens aí em casa, parem tudo e prestem atenção. Vocês não vão acreditar no que vocês vão assistir aqui agora nesse clipe. E mulheres também. Prestem atenção porque o tema de hoje é o que fazer quando alguém pisa na bola no relacionamento. Talvez você não saiba de onde veio essa expressão, pisar na bola. Do futebol, é claro, mas por que pisar na bola no futebol é algo tão feio? Veja só este clipe onde não só um, mas 2 jogadores pisaram na bola ao mesmo tempo. Assista só. خودي أو خليلي في التغطية. خليلي حذاري 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 يا أو خليلي في التغطية. خليلي حذاري 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 يا Honestamente, eu não sei quem deu a maior pisada aqui. Se foi o atacante ou o goleiro. Né? Incrível. Não se vê isso no futebol isso é lá na Argélia, né? Eu acho que é mais os melhores jogadores do mundo, até o Neymar, os melhores jogadores do mundo. Me lembro de um pênalti do David Beckham que fez uma vergonha, um vexame na frente da nação inteira. Pois bem, agora, imagine dar uma dessas dentro do relacionamento. Talvez você ou seu parceiro, ou quem sabe como aí no clipe, os 2 de uma vez têm pisado feio na bola, né? O que fazer quando o parceiro comete um erro após o outro e vive arrumando desculpas para suas atitudes? Ele pisa na bola, se desculpa e erra novamente. Tem sempre alguma justificativa para assumir seus erros. E aí, o que fazer? Dar cartão vermelho para ele? É isso que nós vamos saber com a história deste casal que quase se separou por conta das pisadas de bola dele. E ele sempre arrumava uma explicação para tudo. Vícios, grosseria, agressividade, explodia por qualquer motivo. Então, o João Luiz e a Ana Paula estão aqui com a gente no palco. Sejam bem-vindos à Escola do Amor. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se vocês vão lembrar deles, né? Porque eles já tiveram aqui no nosso laboratório. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Antes de conversarmos mais com eles, vamos saber como a Ana Paula deu um basta nas pisadas de bola do marido e mudou o rumo da história deles. Acompanhe. Os meus pais moram em frente à casa dela, em Avaré. E a minha irmã era amiga dela e me apresentou pra mim. Aí começamos a conversar, ser amigos, tal, sair junto, daí acabamos tendo relação. Aí ele insistiu demais, daí a gente ficou junto. Aí eu fui muito persistente. Ficava atrás, ficava em cima, marcava mesmo o território. Mandava mensagem direto. Onde ela foi, ela saía da casa dela, eu percebi que ela saía de ligar, onde está? Tentava ir Você tá com atrás, alguém? onde eu tava. Fui bem persistente. A gente tá junto há 6 anos. Casados. 2 anos e meio casado. Foi dar certo de 1 ano e meio pra cá. Antes era bem conturbada a nossa relação. Xingava ela, não gostava que ela andava com as amigas dela. Pra mim era ciúme, pra mim era vontade que eu não ficasse mais do lado de ninguém, né? Tipo, das minhas amigas, da rua, de sair, ele queria que eu ficasse em casa. Às vezes ela tava conversando com uma amiga dela e eu não queria que ela saísse, não queria que ela ficasse presente na casa dela, eu pegava e amanhã o celular pra ela não poder sair. Ele quebrava e eu comprava outra e saía do mesmo jeito. O pior momento foi quando eu já não queria mais. Quando eu falava que não queria mais continuar com ele e ele não aceitava. E aí ele aproveitava da situação que eu não queria, não aceitava me deixar, no caso, separar, mas ele aprontava mais ainda, porque daí ele traía, passava na minha frente com mulheres e bebia muito. Ali na festa, na farra, a gente não pensa em nada. Depois que vem o arrependimento, eu ia, pedia perdão pra ela, desculpa, só que no momento ficava bem. Depois chegava o final de semana, era a mesma coisa. Eu vi que não estava adiantando eu ser nervosa, eu ficar cobrando, eu ficar pedindo para sair da minha vida. Então eu fui deixando, eu deixei, não liguei mais, saía pra noite, passava a noite, eu não ligava. Daí eu percebi que ela estava mudando, ela não estava mais nem aí o que eu fazia e vinha, conversava comigo, dava atenção pra mim e eu fazendo coisa errada. Até um dia que eu cansei, falei, não, chega, fazendo tudo isso pra ela. E ela não tá nem aí, então
eu vi, percebi que ela mudou, eu queria mudar também, da mesma forma que ela. Aquele momento para melhorar era só largar, só terminando. O momento que foi num dia que eu botei fogo na casa dela, com ela dentro da casa. Daí minha mãe com meu pai do outro lado viu o fogo subindo, daí meu irmão com meu pai quebrou a porta e apagou o fogo. Foi bastante sério. Mas eu acho que eu provoquei bastante também para isso. Porque eu já sabia que estava bêbado. Eu já sabia que era todo nervoso, que era fácil de irritar. E eu fiquei provocando. E outra, eu perdi todo o crédito que eu tinha com a família dela, porque eu, visto pela família dela, era o melhor homem. E depois do que aconteceu esse fato, a família dela pegou uma raiva de mim, uma raiva mesmo, que não queria ver eu na frente. Eu acharia que nunca mais ia conquistar tanto ela como a família dela. A nossa história foi de superação. Eu consegui perdoar, eu consegui passar por cima dessa situação. E hoje estamos bem mesmo, hoje eu posso dizer que reconquistei novamente. Mas não foi fácil, foi difícil de chegar até aqui. Então, Ana Paula, João Luiz, vocês hoje estão bem, não é isso? Sim. Mas foi pesado aí algumas coisas que vocês contaram. Aliás, vocês chegaram até a pedir socorro ao laboratório, não é isso? Foi. Vocês vieram ao laboratório da Escola do Amor já faz quanto tempo, mais ou menos? 1 ano e meio agora. 1 ano e meio. Foi por isso que você falou que daqui de 1 ano e meio para cá que as coisas melhoraram. Isso. Vamos lembrar agora um pedacinho do laboratório, para vocês terem uma ideia como é que estava o clima da relação deles há 1 ano e meio atrás, quando eles buscaram a nossa ajuda aqui na Escola do Amor. Olha só a situação deles. Agora, no momento, eu só me sinto ofendida por causa delas coisas que você fala. Você me trata como amigo, que nem você comenta comigo, vou conhecer outras pessoas, vou conhecer fulano, vou conhecer ciclano. Meu, isso daí é mulher, de falar com o marido que vai conhecer outras pessoas. Você acha que quem que vai gostar disso daí? Você não falou esses dias pra mim? Que eu ia comprar uma cama maior, você falou, vai ficar aí, servindo pra todo mundo. Sabe o que dá vontade de fazer? Dá vontade de chegar aqui e trazer uns coletes salva-vidas para cada um de vocês e falar assim, ó, veste porque esse barco tá afundando. Sabe, se vocês continuarem fazendo furo nesse barquinho, então é melhor vestir o colete salva-vida. Você não tem uma atitude de carinho pra na hora de deitar? Você nunca chegou e falou pra mim assim, quais são as minhas qualidades. Você enxerga algumas qualidades em mim? Claro que eu enxergo. E quais são as minhas qualidades? Você tem muita qualidade. E por que você nunca citou dia a dia? Porque eu acho que não tem necessidade de ficar falando. Como não? Mas eu gosto de ouvir. Você é trabalhador. Eu gosto de ouvir. Você nunca chegou, João, eu te amo. Não. Então, Gosto. Você Eu gosto. tem que chegar e conversar, eu gosto de ouvir. Você quer ouvir, eu te amo. Eu não amo. Eu gosto. Em relação ao casamento mesmo, a um homem casado, a atitude na casa, a assumir as coisas da casa e também agora, como assumir uma família completa, a atitude como pai. Falta maturidade. Mas eu acho pra mim que eu tô tendo essa maturidade, eu tô tendo esse papel de pai. Na minha mente eu tô agindo como se fosse um pai das crianças, como se fosse seu marido. Eu tô imaginando isso, eu fico ali como se eu fosse o homem da casa mesmo. A reclamação principal do João é com respeito à apreciação que ele não recebe de você. Na sua opinião, você diz, eu não preciso elogiar você, eu não preciso falar as suas qualidades. Você não precisa. Você, para você mesma, você não vê a necessidade disso. Mas ele está dizendo para você, em várias maneiras, basicamente o que ele está falando durante toda a conversa aqui é isso. Eu não me sinto apreciado pelo que eu fiz já nesse relacionamento, pelo que eu venho fazendo. Eu não me sinto apreciado. Toda mulher quer uma segurança no casamento. Mas para ela ter essa segurança, ela tem que deixar o marido ter esse espaço. Ela não pode anular o marido, ela não pode ficar criticando, abaixando o marido, humilhando o marido, porque não é assim que ele vai tomar o lugar dele. Então, se ela quer, por exemplo, ela reclama que ele é imaturo. Tudo bem, a idade dele é inferior. É normal. A experiência de vida dele é menor que a sua. Tudo bem, você não vai mudar isso assim. Ele não vai mudar você falando pra ele, você tem que ser maduro. Não adianta, você já falou isso quantas vezes pra ele? Não mudou. Então o que você tem que fazer? Como mulher mais madura, o que você tem que fazer? Você tem que ajudá-lo. Você tem que ser a treinadora dele. Ó, amor, vamos fazer isso. Eu queria que você me falasse sobre as contas. Vamos ver o que você pode fazer sobre as contas esse mês. Ó, sobre as crianças, vamos falar sobre o seu tratamento com adolescente. Vamos ver o que a gente pode fazer. Você vai tentar ajudá-lo a tomar as decisões. E não ficar daqui do pedestal, daqui do banquinho, falando, você é imaturo, você...
como que você acha que ele vai se sentir se você sobe no pedestal e faz ele sentir lá embaixo? Como a gente viu aí, a situação realmente estava séria de vocês, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar o que do laboratório ajudou mais vocês, quais as mudanças que vocês conseguiram fazer e como fizeram. Mas, enquanto isso, gostaria de entender, quem pisava mais na bola aí? Sou eu. Era você? Assumido? Mas ela também não era fácil, pelo laboratório ali que a gente viu. Bastante, foi difícil. Foi difícil superar. Quais as suas pisadas assim mais épicas e clássicas que você lembra assim? Passar na frente dela com outra mulher. Ela tá na frente me esperando. Teve uma vez, ela comprou um perfume pra mim de aniversário. Olha, eu recordei agora. Comprou um perfume de aniversário pra mim. E ela saindo do serviço, tão contente com o perfume que ela comprou. De repente ela olhou de longe, comentou com a filha dela, parece que é o João indo subindo ali. Eu estava com uma outra mulher. E de longe ela, é o João sim, ela ligou no meu celular para avisar, João, eu vi que você está com outra mulher. Ela teve certeza, ligou só para ter certeza que viu eu. Nesse dia eu acho que foi o... Isso por quê? Era pra fazer pirraça mesmo? Ou você achava que ela não sabia? Não, eu achava que ela não ia chegar naquele momento. Eu achava que ela ia ficar até mais tarde trabalhando. Entendeu? E eu tava subindo pra outro lugar, outro bairro, com outra menina. O que passava na sua cabeça, assim? Porque você estava com ela, mas você saía com outras. Você pensava que aquilo não ia destruir o relacionamento que você tinha com ela? No momento eu nem pensava. No momento eu queria saber de curtir. No momento eu queria saber de se divertir, de falar. Depois que vinha o pensamento. Só que depois, logo que vinha o pensamento, já tinha acontecido tudo. Quer dizer, você estava numa fase da sua vida que você não estava levando a sério o relacionamento com a Ana Paula? Não estava levando a sério. Da forma que acontecia, que lá não poderia se dizer uma coisa séria. Né? Quer dizer, passar na frente dela com outra mulher... Sem contar que você colocou fogo na casa dela. Cheguei a esse ponto, coloquei fogo na casa dela, tranquei a porta da casa dela e saí pro lado de fora. Tinha alguém dentro? Ela e a filha dela. Meu Deus. As duas, a filha dela estava dormindo. Você bêbado? Você tava... Bem bêbado. A gente tiver uma discussão, daí eu peguei, tá bom, Ana Paula, eu vou pra lá, daí eu fui dormir no sofá. Ela me acordou, xingando, ela provocou bastante também. Ela me xingando e tal, mandou eu embora da casa dela. No que ela mandou eu embora da casa dela, eu peguei, ela jogou minhas coisas. O que você lembra daquele dia, Ana Paula? Você disse que também teve culpa no cartório. Então, eu agora já não coloco tanta culpa nele mesmo, eu coloco um pouquinho em mim, porque eu não deveria ter provocado tanto. Mas como que você provocou? Mandar embora, eu sabia que ele estava lá dormindo já, deveria ter deixado, e já sabia que estava muito bêbado, então eu não precisava ter acordado ele, falado, vai embora, podia ter deixado para outro dia. Mas eu não me contive, né? Eu tive que provocar. Só que eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Quer dizer, hoje vocês falam até de uma maneira leve acerca do assunto, mas na época foi pesado, não, né? Bastante, foi horrível. Foi. Pra mim eu tinha perdido ela pro resto da vida, porque eu já não tinha ela pra mim, porque ela na época não gostava de mim, ela mesmo citou no laboratório que não me amava, então na época eu já não tinha ela. Ainda mais depois desse fato, eu imaginei que tinha perdido ela completamente. Porque ela era muito obcecado nela mesmo. Você com ela? Exatamente, ela demais. Eu media os passos dela. Entendeu? Onde ela ia, o telefone eu ligava para ela. Ela ia sair, ela chegava, morava de frente com a casa dela. Ela chegava do serviço, eu já estava na porta da casa dela. Mas isso porque você também pisava na bola direto. Então você imaginava que ela ia fazer o mesmo com você. Exatamente. Eu tentava ir buscar o perdão antes dela descobrir os meus erros. Daí, às vezes já era tarde, às vezes ela já tinha ficado sabendo através de amigas ou via alguma coisa e eu tentava. E você se sujeitava a isso? Por que você não deu um basta ou você tentou dar um basta? Como é que foi? Tentei dar um basta várias vezes, mas todas as vezes ele vinha, falava que não ia fazer mais, que tudo que ele tinha feito foi de cabeça quente, foi bêbado e sem pensar e que não ia repetir. E você aceitava? Aí eu aceitava. Acreditava? Confiava que não ia, porque eu sabia que ele gostava de mim. Sabia que ele amava, como ele falava, né? E então eu falava, poxa, ele tá falando, talvez seja agora dessa vez, talvez vai. E aí chegava outro final de semana, ele aprontava tudo novamente. Ou chegava uma briguinha, próxima briga que tivesse, ou pior, né? Tava ela fazendo a mesma coisa de novo. Quer dizer, mostra que não adianta gostar. Você gostava tanto dela, né? Mas ao mesmo tempo,
não conseguia fazer as coisas certas para o relacionamento. Exatamente. Então, às vezes, você que está em casa, você diz assim, poxa, eu amo tanto meu marido, eu amo tanto a minha esposa, mas eu não consigo ser do jeito que eu deveria ser, tratar do jeito que eu deveria. Por quê? Porque você tem um problema interno, você tem um problema pessoal. O problema não é de relacionamento, o problema de relacionamento já é secundário, é consequência do problema interior que você tem, como era o caso do João Luiz, que tinha um problema interior. Você, além dos vícios, tinha esse temperamento controlador, ciumento, enfim. Bastante. Ficava zoando na noite, enfim, com outras mulheres. Problemas pessoais. Além da pessoa ser inconsequente, porque ela não pensa nas consequências, ela vai pelo que ela sente. Então, eu tô com vontade de sair, relaxar com meus amigos, eu vou. E chega lá, eu tô com vontade de beber, eu vou beber. Eu tô com vontade de ficar com aquela mulher, eu vou ficar com... Depois que acontece tudo isso, não devia ter feito isso. E era uma coisa constante, né? E a mesma coisa, a reação, a sua reação, Ana Paula, porque você também, por mais que ele estava errado na atitude dele, a maneira que você reagia àquilo também, né? Porque você reagia ao que você sentia. E não que era... Você não pensava, peraí, ele está bêbado, é perigoso. É perigoso atacar um homem bêbado, porque eu posso apanhar, né? Eu tenho filhos também. Mas a pessoa vai pelo que ela sente. Eu tô com raiva, eu vou falar o que eu quero e aí acontecem essas coisas. Aí, finalmente, vocês usaram a cabeça para resolver o problema. Totalmente. Quais foram as atitudes, as decisões que vocês tomaram para começar a resolver o problema? No meu caso, eu vi que do jeito que a gente estava levando essa situação, ia ser, com certeza ia acontecer coisa pior. Uma tragédia. Tragédia mesmo. Como não aconteceu, então eu falei, poxa, agora eu tenho que acordar. E aí, quando foi que eu apelei pelo laboratório, as dicas... Foi você que buscou o laboratório? Fui eu que fui atrás, fui eu que procurei essa ajuda e comprei o livro e a gente foi lendo todo e aí foi usando as dicas, usando a cabeça e pensando e falando, poxa, aqui não tá dando certo, vou agir do outro jeito e aí consegui. Você, João, aceitou logo de cara vir no laboratório ou resistiu à ideia? Não, no começo foi difícil. No começo ela vinha, ela buscava e eu não. Eu ainda no começo não estava. Até que depois eu comecei a ver a diferença dela tratando comigo. Daí eu queria saber onde que ela estava buscando isso que eu queria buscar também. Daí no que eu comecei a acompanhar com ela. Daí eu comecei a mudar, daí através do dia que nós viemos pro laboratório, daí a dica da Cristiane que deu ainda para mim no dia. E uma maneira que ele pode começar a fazer isso é ter mais equilíbrio na maneira de falar, nas coisas que ele pensa. Você pensa uma coisa, não é tudo que você pensa que você vai falar. Ter mais domínio próprio, porque né, na hora da raiva você acaba falando coisas que você estraga tudo. Que para mim ser mais autoritário, conversar direito com a criança, respeitar o que as crianças falar, conversar certo, não erguer a voz, não se gritar perto das crianças. Então daí eu comecei a ter diálogo com ela, conversar com ela. A gente não tinha diálogo, não conversava. Começamos a ter, conversava bem nós dois. Até hoje nós tá conversando bem. E como vocês lidaram com esse vício que você tinha? Foi difícil no começo. Eu tinha o vício do cigarro, comecei a fumar com 12 anos de idade. Então eu parei com 30 anos. E bebida, eu saí de casa com 13 anos e comecei já a viver no mundo e tal. Então foi difícil porque tomou conta de dentro de mim durante muitos anos. Então eu tive que ter mesmo uma opinião. Ou ficar do lado da Ana Paula, ou ficar dos vícios das mulheradas. Então foi uma decisão mesmo, eu tive que ter opinião. E eu tive essa opinião, fui do lado dela. Porque depois de tudo isso que aconteceu, eu cheguei pra ele e falei, olha, agora não dá. Chegou no limite, não dá mais. Então ou você muda e pare com tudo isso de uma vez agora, ou não vai ter condição, né? Mas já até falei pra ele, eu saio, eu mudo de lugar sozinha pra você conseguir ficar longe de mim, mas do jeito que tava, não tinha como continuar. Você colocou as suas condições. Até então eu tava só levando, aguentando, né? Suportava ali, aqui, mas quando chegou nesse ponto de limite mesmo, eu coloquei, dei o basta. Então, quando vocês vieram no laboratório, o João falou do conselho da Cristiane a respeito de usar melhor, de maneira mais sábia, a autoridade dele, de melhorar no diálogo entre vocês.
Para você, quais os conselhos que mais ajudaram? Pra mim foi deixar de ter essa autoridade, falar da maneira certa com ele, no caso, e deixar, tipo, um caso que era com as crianças, que eu tinha mais problema, ele fazer a parte dele, e eu não tomar frente. Eu sempre queria que fizesse a minha, tipo, você vai falar o que eu achar que tem que fazer com as crianças. Então agora ele fala e eu fico quieta no meu canto, mesmo que seja difícil deixar ele, mas eu deixo ele cuidar como um pai mesmo, e também tenho que maneiro na minha conversa. Eu também tenho uma dica do livro, que é das ferramentas, que é a Santa Água. Tomo muita água. Beber da água santa, né? A água santa. Quem lê o livro Casamento Blindado sabe exatamente o que ela está falando. E todo esse equilíbrio, né? Na conversa, nas brigas, quando eu vejo que tá esquentando, dá tempo, tem que dar o tempo dele também, na irritação. Nós não discutimos mais perto das crianças, a gente vai no quarto. Quando a gente vê que acontece alguma coisa, nós vamos no quarto, conversa, a gente nunca deixa, eu também aprendi bastante, a gente lê o livro, nunca deixa que aconteceu e a gente brigamos no dia, não deixar para outro dia, resolver no mesmo dia o que foi, para não deixar e prolongar para outro dia. Então a gente vai, acaba ali, não tem mais grita ali perto das crianças, para eles não crescer, né? Então... Agora, quando vocês estavam assistindo ali, vocês mesmos, no laboratório, vocês estavam aí um pouco encabulados, envergonhados de vocês mesmos. Bastante. Qual foi o sentimento de se assistir tendo aquela conversa? Olha você. Eu olhando tudo aquilo, eu fico imaginando, eu fiz tudo aquilo para ela. Briguei com ela. E hoje nós estamos bem, estamos assim. E ela falar assim no programa, que não me amava. Ele estava do meu lado hoje. É uma coisa... Você ama ele hoje? Amo. Ela fala pra você que ela te ama? Fala. Não, hoje é tudo diferente, né? Hoje não tem... Nem se compara àquela situação que estava um ano atrás. Realmente, você tá diferente, especialmente, assim, a sua maneira de falar, não só o visual, mas a sua maneira de falar com ele tá totalmente diferente. Eu também vejo essa diferença em mim mesmo. Você se vê. Eu percebo a diferença. Como que você sentiu se vendo ali um ano e meio atrás daquele jeito? Nem acredito que eu falei tudo aquilo, que eu não sabia, né? Porque eu não me via daquele jeito, eu achava que estava certa. E realmente eu vejo que eu era como eu queria ser mãe dele, no caso. Queria tomar conta da vida dele. Mas você entende, né, agora? Porque o que você também já tinha passado com ele, né? O que ele tinha pisado muito na bola. E essas informações a gente não tinha no laboratório, que ele tinha feito. Senão ele merecia também um palmatório, né, Renato? Se a gente soubesse de tudo isso daqui, acho que ia levar uma voadora, né? Nem palmatório ia dar jeito em você. Mas foi bom porque vocês ouviram os conselhos, né? E como a gente sempre fala, se a pessoa segue, se ela faz, então ela vê o resultado. Então foi o caso de vocês conseguiram, levaram a sério e fizeram, né? Enfrentaram. Nesse um ano a gente segue até hoje o que a gente ouviu no programa. E eu tenho gravado o programa que foi feito há um ano atrás, eu tenho gravado no meu computador, eu vejo direto para não esquecer. Às vezes acontece alguma coisa, eu falei errado, eu vou lá dar uma olhada no computador, faz isso, daí eu vou... Tal. Como bom aluno, né? Não pode esquecer a matéria. E o livro também jamais deixar de lado, quem tá sempre. A Ana Paula e o João Luiz, que estão aqui, são provas de um casal que pisou tanto na bola que eu não sei como, a não ser por um milagre, eles estão juntos ainda hoje. Parabéns a vocês por isso. O time está ganhando. O time ganhando. E vocês continuam driblando as dificuldades, continuando na metáfora do futebol aí, vocês continuam driblando as dificuldades e qualquer desafio. Agora, qual a dica que vocês dão, cada um de vocês, para os casais que estão vivendo nessa situação hoje, como vocês viviam um ano e meio atrás? O que eles devem fazer pela experiência de vocês? Tem que ver o que quer, agir com inteligência mesmo e deixar de ficar provocando, de ficar julgando, condenando e procurar se acertar da melhor maneira possível, moderado, com calma, sem orgulho e sem querer estar sempre por cima. E se não conseguir fazer sozinho, procurar alguém que possa te ajudar, como a Escola do Amor, o livro Casamento Blindado.
foi excelente pra gente. É muito importante o ponto que você fez de buscar ajuda externa, porque às vezes a gente está muito perto do problema e não consegue enxergar a Nós saída. buscamos ajuda. E nós tivemos que fazer isso também. Então você de casa que está nessa situação, também busque ajuda. Não basta assistir o programa. Você, se não leu o livro ainda, leia o livro. Você pode fazer o curso Casamento Blindado e ainda que não tenhamos data para o próximo curso ao vivo, você pode encomendar o curso pelo site casamentoblindado.com, assistir os DVDs na sua casa. Enfim, faça uso das ferramentas que estão disponíveis para você. Parabéns, tá bom? Obrigada. E continuem assim. Pode Muito deixar. obrigado. Gostaríamos que vocês continuassem como referência para outros casais, tá bom? Estaremos. Muito obrigado.